Dando continuidade aos nossos assuntos, hoje nós vamos falar sobre a competência 2 do Enem. Bom, então na aula anterior nós falamos, sobre a competência 1, que era a questão do domínio da norma culta, do registro formal da língua portuguesa. Na competência 2, a gente tem aqui o conceito: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. De maneira geral, na competência 2, os avaliadores observam se o participante compreendeu os comandos da proposta de redação, se compreendeu sobre qual tema deve discutir ao longo do texto e se está escrito dentro das características estruturais do texto dissertativo argumentativo, tá? Então, Eva, nessa competência são analisados 3 pontos básicos, tá? A questão da compreensão do tema, se você compreendeu sobre qual assunto você deve falar, de forma eficiente. A questão dos conceitos das várias áreas do conhecimento que você tem que relacionar, seus conhecimentos de mundo, de outras disciplinas, tá? Se você consegue fazer essa argumentação com base nisso. E a estrutura do texto dissertativo argumentativo, que é aquele que segue a introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí o primeiro ponto, compreender a proposta de redação, Então, você vai ter que ler o enunciado inicial, que é a frase, da proposta, compreender os comandos da proposta de redação, tudo que deve ser feito estará escrito na proposta. Então, você não precisa fazer o que não está lá, só o que está escrito na proposta. Compreender o tema, saber sobre o que você vai falar, Olha, o que dá muito nota baixa na redação é a pessoa fugir ao tema. Ou seja, não compreender a proposta, colocar outros temas, outros assuntos que não está pedindo. Atender a todas as orientações da proposta de redação, o que está escrito lá, se vai ser um texto em terceira pessoa, você tem que prestar atenção e atender o que está escrito. 2. Aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento. Você vai ler atentamente os textos motivadores, que geralmente são 3, bastante sucintos, São textos que ajudam você a escrever, te orientam sobre o que deve ser escrito, tá? Então, por isso são chamados de textos motivadores. É importante ressaltar que não se deve copiar frases desses textos, tá? Porque isso aí é mal visto pelo avaliador. Sublinhar as informações que considera mais importantes para utilizá-las como fonte de argumentação no texto. Tudo que você achar que é importante, você vai marcando. Inserir no texto as informações que julgar mais relevantes com o objetivo de persuadir o leitor a acatar seu ponto de vista. Então, você só vai colocar no seu texto o que você achar que é mais importante, para tentar convencer o leitor de que você está certo. Você vai argumentar, tá, com base nessas informações. E desenvolver o tema dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo em prosa, tá? É importante ressaltar que esse texto em prosa, é aquele texto em parágrafos que a gente escreve normalmente, diferente do poema, que o poema que é escrito em versos, que é uma linha embaixo da outra. Esse aqui não, esse em prosa é o texto em parágrafos. Selecionar argumentação com o objetivo de persuadir o leitor, como eu falei, tentar convencer o leitor de que você está certa. A argumentação e o posicionamento do autor devem ser consistentes, ou seja, estarem embasados por dados verídicos comprováveis. Quando você colocar suas informações, você tem que colocar coisas que podem ser comprovadas. Não tem que se basear no achismo, você acha aquilo, não. Por isso que você tem que indicar todas as fontes das informações. O que você colocar, você tem que colocar a fonte. Se foi uma pesquisa do IBGE, se você tirou de um livro, qual o nome do livro, se foi um autor. Então, você tem que citar essas fontes também, tá? Para não ser considerado plágio, que é como se fosse você só copiar a ideia do outro e colar, tá? Então, esses são os pontos principais aí, Eva, do texto dissertativo argumentativo com base na competência 2 do Enem. Espero que tenha entendido. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.